E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Estou aqui hoje para falar sobre planejamento em relação a como tu montar as tuas coisas antes de viajar e colocando ela na moto, enfim, é o planejamento em relação às tuas roupas, equipamentos e vamos lá, não vou perder muito tempo não. Então a gente começa, né, sempre por um capacete, um bom capacete, tá? Eu no caso tenho um aqui, né, de exemplo. Esse capacete ele tem que ter uma coisa única, básica, assim, é colocar ele na cabeça, faz movimentos de rotação. Se esse movimento de rotação ele for muito longo, o capacete se desloca muito, é porque ele é muito grande, né? Então não serve. Ou se ele for muito apertado também não serve, porque um capacete apertado é bem problemático, o frouxo até nem tanto, mas na hora do acidente ele pode voar da tua cabeça e, né, você vai ter problema. Então o capacete ele tem que ter essa característica. Não se esqueça que durante a viagem o teu couro cabeludo vai inchar. Inchando teu couro cabeludo, ele vai apertar um pouco mais no capacete, enfim, né? Tem que ter cuidado com isso. Lembre-se que no frio grandão você vai usar a balaclava. A balaclava também, né? Ela é mínima de espessura, mas vai te dar, né, um certo desconforto quando tu tá usando ela e o capacete estiver apertado. Outra coisa, viseiras, né? Normalmente um capacete bom que tem aquele com uma viseira que ela não embace. Hoje em dia já tem algumas pessoas aí fazendo aplicações de uma película de vidro, né? Muito interessante, tá? Muito interessante, acho que vale a pena dar uma conferida nisso. Um único senão que eu quero dizer é em relação a tu usares as viseiras, elas refletivas ou fumê, né? Porque durante o dia até pode ser bom, mas normalmente a gente faz viagens que sai de manhã cedo ou chega muito tarde. Enfim, né? Esse lusco-fusco. Se você tem uma prática boa, né, de parar, desmanchar, desmontar a viseira e trocar a viseira, tudo bem, mas você vai perder um tempo durante o dia e isso é complicado. Outra coisa, óculos, né? O óculos eu acho mais prático. A única questão é que ele tem que ter haste fina para que ele não possa te machucar aqui, né? O óculos é muito importante, pessoal, porque assim, ó, se você está andando e tem uma frestinha na tua viseira e você está a uma determinada velocidade e entra algum inseto por dentro e que possa, exemplo, uma abelha, né? Ela entra dentro e se te picar ou pegar no olho, um besouro, enfim, quanto maior vai ser o tiro, né? E a da abelha então nem se fala, né? Porque se ela entrar em algum lugar do teu corpo, vai te complicar, né? Então, fora isso, temos abaixo, né? Então, dessa zona, nós temos o protetor de pescoço, tá? Muito importante, pessoal. Para quem, no início, ele é até um pouco desconfortável, porque a pessoa ela fica limitada ao tua rotação, enfim, para tu ver os pontos cegos é complicado, mas né, eu acho que segurança em primeiro lugar é bom ter. E a outra coisa então é a questão dos lenços. Normalmente eu uso lenços, vamos ver aqui, ó, um lenço aquele em tubo, né? Você coloca ele e ele fica protegendo, né, essa região aqui. Muito importante no frio, importante para animais também, né, insetos que possam bater aqui. E outra função muito importante é que ele protege. Quando tu fecha o capacete aqui por baixo, ele vai proteger, né? Então ele te protegendo aqui para não assar. Enfim, é muito importante. Eu tenho algumas variações dela, né? Eu tenho esse aqui que eu normalmente uso pro calor. Eu tenho um que já serve de touca, né? Mas tu abre ele, ó. Ele é muito legal, muito interessante também pro frio. Tem um outro aqui mais forte ainda, né? Ó, que esse aqui é para frio intenso mesmo, né? E tenho, deixa eu ver, um outro. Não, é isso aí. Outra coisa importante também, ó, o uso da balaclava. A balaclava,
ela tem que estar, ela tem que ser, né, também do teu tamanho. Não esqueçam disso. As pessoas às vezes compram as balaclavas e não esquecem do tamanho, né? Mas enfim, ela tem que estar muito bem acoplada na tua roupa, por baixo, né? Por baixo da roupa. Como eu falei, ela pode dar um problema em relação à pressão, né? Por causa que ela tem um milímetro a mais. Eu uso também, quando eu não estou mais no verão mesmo, no calor, eu uso essa touquinha na cabeça por causa do suor. E é isso, né? Em relação a essa parte, então, eu falo isso. Depois, roupas de internas, não muitos, né? Tem essas roupas de pele, ó, né? Aqui no caso uma calça, outra uma camisa, né? Essas roupas de pele por baixo, por quê, né? Porque então agora eu vou falar sobre a roupa. A roupa, ela tem que ter uma função muito básica. Ela tem que ter a proteção para frio, chuva, calor, ventilação para calor, né? Ela tem que ter proteção principalmente, uma coisa que pouca gente fala, que é a resistência a alta temperatura. Por quê? Porque quando tu desliza no chão, tu vai criar atrito, e o atrito ele leva a temperatura da roupa, e enfim, se ela não for boa, você vai queimar a sua pele. Imagina você queimando essa região aqui, ó, né? É complicado, tu vai ter uma limitação pro resto da tua vida, né? Então, assim, a função da roupa, óbvio que ela tem uma proteção, as proteções são interessantes de ter, mas a função principal da roupa é ela evitar essa queimação quando tu cai no chão. Então tem que ter cuidado, a roupa, se ela tiver essas três, né, porque existem roupas com a jaqueta, tipo essa aqui, né, essa minha, ó. Essa minha aqui tem duas, tá? Ela tem a externa, né, para temperatura da queda, e essa interna por causa da chuva, entendeu? Não tenho a do calor, do frio, né? Então eu uso aquelas outros tipos de roupa para isso. A calça da mesma forma, né? Ela tem que ter essa função, essas funções. E fora isso, né? Você vai usar, aqui é um protetor de coluna, lombar, tá? Ele tem algumas hastes, ó, de carbono, fibra de carbono. Muito importante, né? E principalmente porque esse movimento de subida e descida vai fazendo com que haja uma impactação na tua coluna lombar, e ela te protege muito. Fora isso, existem outros tipos de coletes, tá? Esse aqui com uma função de mais proteção mesmo, olha aqui, né? E eu uso normalmente esse aqui para o verão e para off-road, né? Ou então esse outro, né, que é só para coluna mesmo, tá? Que é diferente a função aqui. Aquele ali é bom para que ele tem a função para as costelas, né, proteção de costela. E é isso aí, a roupa tem que ter isso. No caso de temperatura muito extrema, tá? Muito, assim, abaixo de 5, olha, abaixo de 0 grau, tu vai ter sofrimento, e esse sofrimento, enfim, se tu quer pegar alguma coisa mais forte, né, um desafio mais forte, eu tenho aqui, ó, é um colete, que ele fica plugado, né, tu pluga ele eu tenho uma tomada na moto, eu plugo ele, e ele, né, me dá o aquecimento dessa região de tórax. Aí é para extremas, né, temperaturas aí, né, abaixo de 0. Basicamente é isso. A bota, ela tem que ter a função principal, ela tem que ter para chuva, né? E ela tem que ter uma proteção muito boa na região do quadril, e principalmente da região ali no tornozelo, né? Porque é onde que, quando cai, é mais ou menos onde que há as maiores fraturas, provavelmente de tíbia e perônio, né? Um pouco acima do tornozelo. Então também tem que ter esse cuidado. Em relação às luvas, eu tenho normalmente uma luva, né,
esse perfil aqui, ó, olha ali, com essa proteção, ó, porque eu falei, né, bateu no chão, arranhou, né, vai arrastando e não vai queimar. Uma luva de chuva e uma luva que já serve para frio. Outra coisa, assim, ó, muito usado assim também, é aquelas luvas cirúrgicas por baixo da luva, muito boa também, não pense que não é, ela é muito boa, tá? Principalmente porque abaixo de 5 graus tu já começa a ter queimação em extremidades, né? Ponta de dedo, nariz, orelha, ponta dos dedos dos pés. Então, é basicamente isso aí. Em relação à roupa, camiseta pro verão, então eu uso essas de Gore-Tex, né? Dry Fit, desculpe, né? Que elas são boas tanto para o inverno, né? Para resistir o calor e resistir o frio. Uma coisa que eu quero dizer para vocês ter atenção é o uso de manta. As mantas, elas são perigosas porque se você não fixou ela com você direitinho, ela pegou numa correia ou pegou numa roda, é queda certa, ou é um acidente muito grave, então tem que ter cuidado. Outra coisa que eu levo de roupa, tá? Que é esse tipo de roupa assim, ó. Ela é uma capa metálica que você vê normalmente quando tem acidente, né? Ela retém o teu calor, ela aguenta muito, principalmente se tu ficar trancado em cima de um... Vamos lá, na Cordilheira dos Andes, se tu ficar trancado numa tempestade, ela pode salvar a tua vida. E é isso aí, né? Roupa de corpo, né? Normalmente eu coloco as malas laterais, vocês vão ver depois lá as malas, eu coloco todos os meus equipamentos. E, ó, essa aqui normalmente é às vezes vai mais cheia, às vezes não, mas eu tenho algumas malas aqui, até vou mostrar pra vocês, que eu uso para levar minha roupa, tá? Outra coisa que eu não falei, tá? Caso então você não tenha essa função das peles, você pode usar aqui uma capa de chuva. Eu uso esses bags aqui, esse bag é muito interessante porque você pode usar ele como se fosse uma máquina de lavar, né? Você vai colocar a roupa aqui dentro, um pouco de detergente ou sabão em pó, um pouco de água, né? Vai esfregar a roupa dentro dele, lava, põe para esticar e tá lavada a roupa. Tá? Então a questão tem que ser muito prática, as roupas têm que ser práticas. E a roupa de viagem, normalmente eu levo um tênis, um chinelo, muito importante chinelo para ficar com os dedos, depois de 10, 12, 14 horas andando de moto, esticar esses dedos, assim, ventilar eles, é muito importante. Uma calça de brim, uma meia, 2 pares de meia, camisetas, normalmente eu levo, dependendo da viagem, né, mas não é muito, quanto menos melhor, lembre-se disso. Um blusão, uma blusa mais quente, que você pode também, né, dependendo da viagem, não precisa usar, você já vai ter a jaqueta, mas é bom sempre levar uma separada. Então, com uma camisa dessas assim, ó, né, uma camisa dessas assim, com um blusão por cima, uma blusa por cima, fantástico, não precisa mais nada. E é isso, né? Acho que eu não me lembro de cueca, né? As cuecas normalmente descartáveis, né? Vai jogando elas fora. E, enfim, é isso aí, tá? Agora eu vou para a segunda parte, em relação às malas, ó. Então eu tenho malas assim, dessa forma. Tenho malas assim, ó, né? Também, onde que eu vou colocar, vocês vão ver agora que eu vou colocar os equipamentos. E tem outros aqui que eu uso tipo como top case, ó. Porque o top case, dependendo do tipo de aventura, ele não é muito confortável, né? Ele pode cair e ele joga o teu centro de gravidade muito para cima. Então as malas laterais, elas são mais importantes num tipo de viagem desse. Até para tu poder fixar pneu, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e logo eu vou dar uma continuidade. Um abração.